KPI principal, ele é receita. Mas de nada adianta gerar receita se você não tem KPIs de sustentabilidade por trás disso. Então, assim, sou uma empresa de venda de serviços automotivos. Eu posso pegar minha base ativa e subir meu preço simplesmente e trazer mais receita para dentro de casa. Mas e minha base de clientes? Está aumentando? Está caindo? Então, de fato, o KPI principal é receita. Aí, como as empresas, inclusive grandes empresas de capital aberto, se posicionam no mercado. Tem KPIs secundários e tudo mais, mas é medido por receita e EBIT. Ponto. Aí tem ações por trás, né? É outro mundo. Mas os KPIs secundários, eles são de extrema importância. Então, clientes ativos, quantos clientes novos eu estou trazendo, como está a minha taxa de retenção, estou diminuindo meu churn e não estou, meu lifetime value, então quanto esse cliente está deixando de receita comigo ao longo do tempo, isso está crescendo. Então, isso também é extremamente importante para a sustentabilidade do negócio. Marketing, para mim, ele é menos sobre, tem o contexto criativo, o contexto de ideação e tudo mais, mas ele é menos sobre eu tomar decisão com base em ideias e mais sobre engenharia de marketing, mais sobre número, mais sobre operações na bolsa. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem quer se especializar na disciplina de growth e quer, de fato, conseguir fazer aplicar crescimentos, análise e interpretação de dados é o viés de tudo. Isso vai te criar oportunidade, isso vai te mostrar dores e isso vai fazer parte da tua jornada de test and learn. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é como acelerar a aquisição e retenção em larga escala. E para falar sobre o tema, eu trouxe um convidado especial que provavelmente você deve ser um cliente ou já deve ter usado os serviços dessa empresa no seu dia a dia. Eu sou cliente, uso bastante no meu dia a dia, tanto no pessoal também como na empresa. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser bem interessante e você já vai conhecer essa empresa e o convidado dessa empresa que eu trouxe aqui hoje. Só deixando alguns recadinhos, essa temporada é uma temporada do Liderando o Crescimento, onde nós convidamos líderes de growth para poder compartilhar um pouco da jornada de carreira de cada um deles. Eles estão compartilhando como que eles podem ajudar as empresas a crescerem mais, a se manterem relevantes no mercado. E antes de seguir nesse episódio, vai lá no nosso YouTube, se inscreve agora, marca o sininho, as notificações, manda esse episódio para outras pessoas da sua rede e lá no Spotify avalia a gente com 5 estrelas. Seja muito bem-vindo, Felipe, da Serasa Experience, aqui no AmplificaCast. Obrigado, Eric. Obrigado, time Amplifica. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Legal. Seja muito bem-vindo. Valeu. E aí, como é que é trabalhar numa empresa que está presente no dia a dia das pessoas? Incrível, cara. Saber que a gente está não só trabalhando, mas transformando a vida de milhões de brasileiros em empresas tem um prazer por trás inenarrável. Incrível, né? Legal. Totalmente transformador. E hoje, quais são as suas atribuições lá na Serasa? Hoje eu estou inserido na BU, né, na Business Unit de PMEs, de Pequenas e Médias Empresas. Sou um dos líderes de canais e lidero o canal digital de vendas de produtos e serviços para pequenas e médias empresas no Brasil. E é uma empresa multinacional? É uma empresa multinacional presente em diversos países. A Experian está nos Estados Unidos, UK, Austrália, Latam, então estamos em diversos países aí no mundo. Legal, muito bom. E aí, me conta aí, você começou no marketing, falando, eu vou ser marqueteiro, vou trabalhar com growth. Como é que foi esse início de carreira? Não, cara, eu comecei carreira em tecnologia. Olha. Eu tinha muita tecnologia futuro e tal. Sou formado em desenvolvimento, fui desenvolvedor ASP, Java. Então, eu tenho 32 anos, mas comecei a trabalhar em 2007. Então, comecei desenvolvendo em ASP, Java, fiquei trabalhando como desenvolvedor uns 3, 4 anos. Em 2010, eu entendi que era o momento. Eu falei, cara, quero migrar para algo onde eu consiga usar a tecnologia, mas eu tenha mais interação com o negócio. Ficar numa salinha desenvolvendo só não era o meu core. Acho que é bacana ser desenvolvedor e tudo mais, aprendi muito. Me deu um background de lógica de programação incrível, de lógica para a vida. Sim. Resolver problemas, mas eu entendi que fazia sentido fazer uma migração para algo que me expandisse um pouco a visão. E aí, em 2010, foi que eu migrei para o mercado de marketing online. E aí, como é que você ficou? Como foi esse período de transição? Teve que estudar mais, se especializar? Cara, total. Como é que foi entrar nesse universo? Porque você sai do universo de tech, né?
e você vai para o universo do marketing, que exige comunicação, novas habilidades, aprender também sobre conceitos do marketing. Como é que foi isso? Cara, acho que assim, de todas as dificuldades que eu enfrentei, a maior foi aprender a me comunicar. Porque eu era um desenvolvedor, então assim, eu era um desenvolvedor, trabalhava de fone, salinha de vidro, ninguém falava comigo, não me toque, não... Então assim, em uma outra época do mercado. E aí, quando eu migro para o mercado digital, ainda que trabalhando num viés mais técnico de implementação de soluções de analytics, martech e tudo mais, numa consultoria, eu tinha que entender sobre análise de dados, eu tinha que entender sobre o mercado digital, o que era mídia, né? O que é mídia de performance, o que é Google, né? O que é AdWords, o que são palavras, o que é busca, né? O que é remarketing. Então, assim, isso era um negócio completamente novo para mim, né? E como que você trabalha com BI, com Analytics, sem entender o contexto do que está por trás. Então, essa transição foi uma transição desafiadora, mas foi um momento que eu, cara, até dei um passo para trás financeiramente para conseguir dar 2 à frente na carreira. E, na verdade, eu dei 5 à frente, porque foi uma transição muito boa. Legal. Qual o conselho que você dá para quem está nos escutando que não tem essa habilidade desenvolvida de comunicador? Como que ele pode fazer, ou essa pessoa pode fazer para se desenvolver as habilidades de comunicação? Cara, teatro. Ah, é? Teatro? Teatro. Você fez teatro? Cara, assim, eu tentei fazer aula de teatro, eu não me dei muito bem, mas todos os meus amigos do entorno que fizeram uma migração parecida, inclusive eu tive um chefe que era mais introspectivo do que eu, e que, cara, assim, eu vi o quanto o teatro era algo... Porque, assim, você fala em público, você interage com as pessoas, você tem que olhar para o público, você tem que transformar sua voz. Então, assim, é uma transformação muito grande. Então, pensando em algo mais para tua vida pessoal, eu fiz 2 ou 3 aulas de teatro, eu não tinha futuro no teatro, mas eu entendi. Aquilo me deu um gatilho de coisas que eu poderia fazer para me desenvolver. E aí foi quando eu entendi que eu falei, cara, não basta só ser um desenvolvedor ou ser um cara técnico, eu preciso participar de reuniões em clientes onde eu tenha a possibilidade de transmitir uma ideia, de falar, de contribuir. Então, uma dica pessoal é a profissional é não tenha medo, fale, entre em agendas, participe. E a pessoal que me deu serviu de certa forma, mas e para vários amigos meus que fizeram transições parecidas, teatro. Ah, legal. E aí, nessa sua entrada no marketing, como é que foi essa sua jornada de crescimento até chegar ao cargo que você tem hoje? Cara, foi longa. Eu migrei para o digital em 2010. Eu fui consultor até 2014, então aí por 4 anos completos. Nesse meio do caminho foi legal, porque assim, eu sou formado em desenvolvimento, eu já queria fazer pós-graduação na sequência da formação. E um chefe meu falou para mim, cara, aplica primeiro o que você aprendeu até hoje, depois você pensa se faz sentido você fazer uma pós-graduação. E acabou que eu fiz marketing na SPM, como MBA. Então assim, eu saí de um desenvolvedor para fazer marketing, eu entrei na pós-graduação justamente em 2014. Ah, legal. E aí, fui consultor, em 2014 eu falei, cara, quero me tornar anunciante, porque eu acho que isso vai me dar uma visão melhor estando dentro do negócio. E aí foi quando eu migrei para trabalhar, para ser anunciante, tá do outro lado da mesa. E aí eu passei por diversos segmentos, né? Aí fui especialista de BI, de mídia, contemplei CRM em alguns momentos da carreira, CRO, até SEO. Então, liderei algumas disciplinas do digital, mas Martech, dados, sempre foi algo que esteve mais comigo. Sempre foi o coração. E até pela experiência. Meu background, ele vinha mais disso. E aí eu trabalhei em classificado, banco, telecom, varejo, e aí vim parar em serviços financeiros. E aí acho que são 10 anos já como anunciante no mercado, né? Tô indo pro 11º ano, então teve uma carreira longa aí, até conseguir virar um coordenador, um manager e tudo mais, e poder hoje me tornar executivo numa multinacional. Legal. E como que você falou um pouco aí que trabalhou com BI, qual a importância que você atribui à leitura dos dados, a ler os dados de forma correta? Cara, primeiro que assim, não se gera o que não se mede, né? Então, não tem como você tomar uma decisão pautada em ideação é algo importante? Criação é algo importante? Mas quando você já tem algo, você está numa empresa que já existe, já é consolidada, ou numa empresa que já está no mercado há um certo tempo,
Eu vou falar isso algumas vezes ao longo desse nosso bate-papo, mas eu tive um chefe que me dizia, jornada não se cria, jornada se analisa. E é bem verdade isso, né? Então, assim, porque a jornada existe. Ela já acontece. Então, assim, o que os clientes que compraram o produto A fizeram para depois comprar o B? E, então, assim, dados, ainda mais no universo que a gente está hoje, internet das coisas, inteligência artificial, cara, tem um poder imenso, né? E é de extrema importância que os profissionais de growth tenham muito claro de que não se toma decisão sem olhar para o dado. Né? Acho que os maiores cases de diversas empresas e até alguns que a gente vai comentar aqui, eles partem disso, partem de uma análise. E hoje, assim, o que você, falando até de stack, de softwares, de aplicações, de aplicativos, o que você usa assim, no seu dia para você poder monitorar todos esses dados? Cara, ao longo desse período trabalhando com digital, seja em épocas de consultoria ou no período já como anunciante, cada vez mais o mercado oferece mais soluções, né? Então você vai ter soluções de dados que um player é melhor, você vai ter soluções de mídia que um player é melhor, vai ter soluções de personalização que o outro player é melhor. E hoje a gente já está numa fase, né? Então a gente passou a fase da mensuração desktop, depois a gente passou a fase, era o Web Analytics. Depois a gente foi para a época do Analytics, que aí tinha mobile. Depois a gente passou para a era de ter aplicativo, tudo mensurado. E hoje a gente, né, foram diversas fases aí ao longo desse caminho, mas hoje a gente está numa fase onde é o indivíduo, né? Então, assim, eu mensuro o Eric. Eu não mensuro mais as pessoas de 1,80 m com uma camiseta preta. Isso é parte da persona, né? Mas, assim, hoje a gente consegue se comunicar de maneira muito mais assertiva. Então, hoje você tem stacks gigantescos aí de Adobe, próprio Google. Hoje você tem players como a Insider, que está no mercado ganhando participação aqui no Brasil, vem crescendo bastante, está dominando bastante o varejo, principalmente. Que são empresas que começaram, sou uma empresa de dados ou mídia. Aí depois sou um stack de Martech. E hoje são empresas de personalização em escala e comunicação eficiente com o cliente, para te ajudar a monetizar a tua audiência. Não, legal. E assim, como que você cria essa cultura, né, de testar as coisas, de aprender com essas coisas que você está testando e de alavancar? Quanto tempo você dedica em testar coisas novas? Cara, assim, o princípio de growth é errar 80% das vezes. O princípio de test and learn é basicamente isso, né? Não dá para você fazer teste o tempo todo e acertar o tempo todo. Seria muito bom, né? Seria ótimo, cara. 100% você ia resolver da a vida de muito marketing. rápido. Talvez, assim, quando você pega um projeto, uma empresa, um emprego novo, um projeto novo como um empreendedor, o que quer que seja, que tem um mato alto, você acerte um pouco mais. Sim. Mas em determinado momento... Você consegue mostrar mais resultado mais também, rápido. Né? Porque o mato tá alto, você falou, então não tem nada aqui, vou fazer isso aqui, já vai gerar lead, já vai gerar conversão. Mas num cenário, num contexto onde você tem competidores, briga com concorrência, você tem um mercado quente ali, e o varejo é um grande exemplo disso, não dá muito tempo de errar, né? Então, a cultura de testes, ela se faz totalmente presente. E aí o princípio eu vou errar 8 vezes, de 10 vezes eu vou errar 8 e vou acertar 2, mas essas 2 vão valer a pena. E... como eu disse, né, a cultura do test and learn, ela passa por, repetindo, jornada não se cria, jornada se analisa. Então, assim, eu crio hipóteses, né? Então, basicamente, como que a gente trabalha? A gente cria hipóteses em cima de dores ou de oportunidades, olha para os dados, entende como aquilo pode... É isso que acontece? Putz, tem um espaço aqui? Tem um espaço para essa conversão ser melhor do que a campanha X, Y, Z? Tem. Então, a gente passa a fazer testes ou personalização ali em cima disso, mede, é uma jornada cíclica. Então, assim, analiso o dado, crio hipótese, faço o teste, errei, volto para a prancheta, acertei, sucesso, deploy, analiso o dado, testa. Então, é uma jornada cíclica, né? A cultura do test and learn, ela passa por aí. E lembrando que o jeito mais prático de se fazer testes e aprender rápido é trabalhando em ágil. Que é um modelo metodologia. É isso, de escala e velocidade. Então, que veio bem enraizado de tecnologia, né? Que hoje várias empresas... Veio de fábrica de software, né? O conceito do ágil. Várias empresas agora estão aplicando, né? O conceito do ágil, se você olhar bem para ele parte de uma linha de produção de fábrica de software e que hoje ele se adapta a diversos business. Que basicamente
Isso é legal a gente falar, né? O que está por trás do ágil não é você fazer, então assim, a rodinha, a sprint 1, eu vou entregar a roda, a sprint 2 eu vou entregar o pneu, a sprint 3 eu vou entregar o volante, a 4 eu vou entregar a carroceria. Não, o princípio é, na sprint 1 eu entrego um patinete, na sprint 2 o skate, na sprint 3 a bicicleta, na 4 a moto e na 5 o carro. Que as pessoas consigam usar, né? Exato, então na sprint 1, qual que é a diferença entre os dois? Na sprint 1 do modelo correto, eu já consigo me deslocar até meu sucesso, então eu já consigo ter, não com a velocidade que eu preciso, mas eu já entrego alguma coisa, eu já entrego valor. Legal. E como que as empresas, assim, até deixando muitos empresários nos assistem aqui no Amplifica Cast, como que uma empresa hoje, analisando a sua área, que é a área de Martech, de Digital, de Growth, como que as empresas hoje elas podem se manter competitivas? Porque tem empresas que ainda não acreditam no marketing digital. Cara, assim, eu acho que hoje, 4 ou 5 anos atrás, a gente estava numa era que o mercado se falava muito em transformação digital. As empresas perceberam que o digital já era uma realidade e começaram a se transformar de maneira mais veloz, criar grandes programas de transformação digital. Hoje isso é a realidade, né? E, de novo, acho que é importante deixar isso bem claro aqui. O digital não substitui nada, ele complementa. Né? Então, assim, tem muita gente ainda que gosta de comprar na loja física, que gosta de fazer seu serviço, de pagar uma conta no banco. Né? O digital ele é um complemento para isso tudo. E, para mim, cara, o que diferencia hoje as empresas e vai diferenciar daqui por um bom tempo são duas coisas. A customização da experiência. Então, assim, se você está comprando um commodity, então você precisa comprar um jogo de pneus para o seu carro em algum varejista. O preço é mandatório? Mas se você tem a opção de comprar no seu celular com one click buy por 50, 100 reais a mais, você vai se importar com o preço? Então, assim, a experiência personalizada é algo que faz todo sentido. E a personalização em escala. Então, assim, não é mais marketing digital. Assim, o marketing tech, ele vai estar presente e ele é totalmente importante para qualquer empresa, seja para quem está empreendendo ou quem está no mercado daqui para frente. E essa personalização, quando a gente olha para a CRM, o que você atribui? Como que a gente pode melhorar? Porque o segredo não está só na aquisição, né, de novos clientes, mas de olhar a sua base e entregar mais valor. Como que vocês hoje analisam todas essas nuances dentro de CRM? Cara, estudos tem milhares de estudos aí no mercado, não vou dar nomes aqui, mas eu posso falar com uma experiência vivida, tá? Um cliente que compra mais de um produto teu, ele tem pelo menos 40% mais chance de ficar retido. Então, ele tem uma taxa de retenção 40% maior. A gente percebe isso aqui também. Então, o cliente que vem, faz uma compra pontual... E o mercado tem muito produto de necessidade. Então, assim, tem varejista vendendo geladeira você não compra todo dia, né? Você tem empresas vendendo serviços, e serviços, inclusive, pré-pago, como é o caso dos telecoms. E como é que você consegue garantir que aquele cliente te gere mais receita, né? Upsell e cross-sell. E assim, por experiências vividas, quando você faz o teu cliente adquirir mais de um produto seu do teu stack ali, da tua esteira, da tua prateleira de produtos, você tem pelo menos mais 30%, 40% aí de retenção na tua base e, por consequência, mais receita de longo prazo, por consequência, mais LTV. E assim... Personalização, respondendo a tua outra pergunta, personalização não é só mostrar o banner vermelho para o Eric na minha área logada, no meu aplicativo, porque o Eric quer ver o banner vermelho. Não, é jornada. Então, assim, você gosta de receber ligação como um primeiro contato hoje? Não. Então, será que eu não tenho que me comunicar contigo em todos os meus canais digitais, em determinado momento a minha ligação entrar? Então, jornada. Personalização não é só sobre conteúdo, mas é sobre jornada também. Legal. E assim, você já passou por grandes empresas, está numa grande empresa hoje. O que você já viu assim de CRM? Quais são os CRMs que você já trabalhou? Ferramenta ou metodologia? Nome de ferramenta. Cara, já trabalhei com... Tive a oportunidade de trabalhar com Salesforce, que é grande, Marketing Cloud, que é bem grande. Tive a oportunidade de trabalhar com Oracle Response. Que o Eloqua, já trabalhou com o Eloqua, é da Oracle. Eloqua também. Eu, particularmente, acho que para jornadas de CRM, a Salesforce, na minha opinião, para as experiências que eu tive, os mercados que eu atuei, ela tem uma velocidade, uma praticidade um pouco maior.
Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com Oracle Response, que é uma ferramenta, assim, o stack da Oracle também é uma ferramenta incrível. E até soluções que já morreram, como foi o caso do Adobe Campaign. Então, assim, a Adobe tentou ter soluções de CRM ao longo do caminho e viu que, na verdade, era melhor focar em Customer Data Platform, que é a CDP atualmente. Não, legal. E assim, hoje você usa qual? Hoje, assim... É uma plataforma proprietária? Não. Tem uma combinação de coisas. Marketing Cloud, Salesforce, mas Analytics e tudo mais é uma combinação de stacks de Google, Adobe, dados internos e assim vai. Não, legal. E como que você enxerga hoje? Você tem acompanhado essas discussões que tem tido em torno do cookie de terceiros, do traqueamento e tal. Como que é essa questão toda de orquestrar esse traqueamento para que ele seja o mais efetivo possível, para que a gente consiga personalizar até num nível muito melhor, né, com qualidade? Porque você tem exatamente o dado ali da pessoa e você consegue fazer todo esse tipo de personalização. A era cookieless, né, que é como é chamada, ela tá aí Foi boato, virou realidade, mas tem grandes players como o próprio Google que voltaram atrás e não fazem muito tempo. Porque tem muito dinheiro na mesa ainda envolvido, né? A experiência utilizando cookies ainda dá muito dinheiro para muita gente. Sim. Né? É de server, então assim, tem muita gente comprando espaço, trading desks comprando espaços em diferentes sites e tudo mais, então ainda tem... Alguns players ainda vão levar um tempo até, de fato, materializar isso. Mas o que eu posso dizer é que, assim, como eu vejo que as empresas que estão dando um passo adiante disso estão fazendo, e que, na minha opinião, é o que deveria... É o caminho da felicidade, vou dizer assim, é caminhar para uma linha de CDP, de Customer Data Platform. Seja um terceiro, seja construir uma CDP dentro de casa. Ter o seu dado Ter o seu dado dentro de casa de maneira cross-device. Então, assim... o meu usuário acessa meu app e acessa meu site, eu sei que é o mesmo usuário, eu personalizo jornada, eu personalizo comunicação, porque eu sei quem é ele e eu sei como ele se comporta na minha jornada. Isso é o que vai diferenciar daqui para frente. Legal. E assim, você pode compartilhar, por exemplo, um exemplo que teve um impacto significativo de receita? Olha, nós criamos essa estratégia, deu super certo, aumentamos a receita, aumentamos a retenção. Eu não vou dar tantos detalhes de não precisa falar empresa, mas eu vou deixar no ar aqui, vai ficar muito claro para quem está assistindo, olhando para minha trajetória. Inclusive é bem legal porque é um case de sucesso, eu tinha pensado antes da gente conversar aqui, é um case de sucesso que é compartilhado com até um outro convidado que você já trouxe aqui, porque a gente trabalhou juntos legal, nisso. Com o Rafael. Que é o Rafael Seda. Inclusive, o episódio do Rafael está disponível, amplificadigital.com.br/amplificacast. Lá você vai acompanhar o episódio com o Rafael da BASF. E, sim, o Rafa teve aqui, episódio incrível, inclusive. Legal. E a gente trabalhou juntos num projeto, numa grande indústria, numa grande empresa de telecom, aonde a gente falou, cara, assim, o que a gente entendeu? Como é que eu pego o meu cliente que faz recargas em planos pré-pagos, eu transformo esse cara numa migração, eu transformo esse cara numa totalização onde ele compra mais de um plano, eu faço esse cara estar mais retido comigo aqui. E aí, de novo, jornada não se cria, jornada se analisa. Pegamos toda a nossa base de clientes que estavam naquele segmento, analisamos como é que eles se comportavam. Você imagina que no telecom tem muita gente que faz recarga na banca de jornal, tem muita gente que faz recarga na farmácia, tem muita gente que faz recarga dentro do banco. Então, assim, hoje você pode fazer recarga do seu celular onde você quiser, né? Até comprando ingresso de cinema. Assim, nem todo mundo está na tua plataforma digital. Então, interpretando ali, olhando para o dado, aí lá o que a gente falou no começo, analisando o dado, entendendo a jornada do cliente, entendendo o comportamento do cliente, a gente começou a desenhar uma estratégia de quem faz isso, também faz isso. Então, assim, os clientes que, de novo, tá ali o dado, é só analisar. Então, assim, o cliente que compra um plano pré-pago e faz uma migração ou aumenta a receita dentro da empresa, que caminho ele faz? Qual que é a jornada dele? Para que eu replique essa mesma jornada com meus outros clientes. E aí, nessa estratégia de migração, de fazer o cliente deixar mais receita com a gente conseguiu ali ter uma melhoria em taxa de conversão de mais de 2 vezes. E começamos a ter uma taxa de retenção dos clientes ali na base do pré-pago
de quase 20% a mais. Legal. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E assim, como que você hoje divide as suas estratégias? Você foca 100% em aquisição, divide 30% aquisição, 70% retenção? Como que você divide também as questões relacionadas do impacto do digital com relação à marca? É diferente de você trabalhar numa empresa já estabelecida no mercado, né? Que já tem uma marca muito conhecida. Como que você hoje enxerga essa distribuição? Assim, eu tive a sorte, vou dizer assim, de metade da minha carreira como anunciante trabalhar em empresas top of mind, né? No telecom, serviços financeiros, são empresas que de fato são líderes de mercado. E você tem razão. Quando você é top of mind, a aquisição ela é mais fluida, né? Mas a outra metade eu trabalhei em empresas que não eram tão consolidadas ou, quando consolidadas, não eram top of mind. E aí você tá brigando com gente muito grande. Então, assim, se você é um banco de médio porte, faz sentido você disputar o leilão no Google com aqueles gigantes que têm 15 vezes o teu budget, 30 vezes o teu budget? Não. Então, e uma coisa importante, assim, aquisição, ela é o começo de tudo, ela é extremamente importante, mas reter um cliente custa muito menos do que adquiri-lo novamente, um win-back customer, ou adquirir um novo. Então, sim, Felipe, eu coloco uma importância gigantesca em monetização, retenção e rentabilização da base, que é onde a gente consegue gerar receita, pontos percentuais de redução de churn da tua base deixam muito mais dinheiro para você ali na mesa, deixam muito mais receita de longo prazo, aumentam muito mais o LTV. E aquisição, para um business que está no começo, para uma plataforma digital que está iniciando, massificada é importante, mas depois de certo ponto, satura. Satura, né? Então, entra assim, num platô lá. E aí, fala, né? E aí, assim... Você não faz nada, aí você começa a gerar resultado. E depois o negócio começa platô. a degringolar. E aí, assim, se você não muda a tua estratégia, assim, o percentual que na minha visão, deve ser dedicado para aquisição nesse momento do platô é olhar para footprint, olhar para regiões, assim. Eu não tenho uma penetração do meu business na região sul do Brasil. Que player tá lá? Como é que eu penetro lá? Qual é o melhor veículo para eu penetrar lá? Chegar nessas pessoas. Preciso aumentar minha penetração no Nordeste. A forma como eu comunico o produto aqui na região Sudeste, São Paulo e Rio, é a mesma como eu vou me comunicar lá? Né? Os vídeos que eu vou fazer, os banners, assim, a arte que eu vou usar, o KV que eu vou usar naquela região, deveria ser o mesmo daqui? Ou eu deveria adaptar minha comunicação para sanar uma dor de quem tá lá? Então, de fato, monetização, aquisição é importante? Mas reter, rentabilizar, monetizar, reduzir o churn, custa menos e gera muita receita rápido. Legal. Bom, você atua no mercado B2B, com PMS. Hoje sim. Legal. Assim, quais são os canais que você acredita, até por experiência e por resultado, que são mais efetivos na aquisição? Assim... Existe uma diferença muito grande entre atuar com B2C e atuar com B2B. Eu decidi fazer essa transição de carreira também por isso. Eu não tinha uma experiência de aquisição e rentabilização digital no B2B. Quando você está fazendo algo no B2C, é você que está lá comprando no meu site, eu me comunico direto contigo. Exatamente. E quando eu estou falando com uma empresa, que o meu shopper pode ser o dono, o filho ou a filha, a esposa, o tio, a funcionária ou o funcionário, o sócio. Então, assim... Cada hora uma posição nova. Né? E tem uma outra coisa que é curiosa, né, entre B2C e B2B, que é o seguinte. Estamos em novembro. No B2C é um mês muito famoso. Black Friday e tal, tá todo mundo falando. Eu, no B2B, não é agora o meu foco. São 3 meses atrás, porque quando eu tô no B2B, o que eu digo pra minha carteira é: olha como o meu serviço pode te ajudar a ter uma Black Friday incrível.
É diferente, né? Legal. Hoje não, hoje eu tô Você aqui... tira a preocupação da pessoa, né? Mas assim, o meu foco como líder digital, ele é outro. É menos sobre eu falar assim, tem um produto com desconto, Sim. compra aqui comigo, Black Friday da empresa tal, e mais sobre eu dizer como o meu serviço pode ajudar aquele B2B a, de fato, conseguir vender mais, né? E assim, a tua outra pergunta era... Não, agora, por exemplo, eu falei dos principais canais de aquisição. Aí, de novo, existe uma diferença. Aí também acho que nessa linha é legal comentar. Existe uma diferença entre fazer aquisição Pro B2C e pro B2B. Muito canal funciona em comum, assim, né? Pro digital, você usa mídias e tudo mais. Mas, por exemplo, tem canais como o próprio TikTok, que no B2C hoje tem uma força gigantesca. E que no B2B, até um certo ponto, você vai pegar mês ali e tudo mais, pequenos empreendedores que você vai conseguir impactar. O cara que ainda mistura o B2C com o B2B da empresa dele com a pessoa física, mas as empresas maiores não é um canal tão, né? Não é aquele canal. E aí, canais, esse é um negócio bacana, assim. Eu percebi nessa transição que canais próprios têm um valor, proprietários, como CRM e tudo mais, para a relação com empresas, tem uma força muito maior do que os canais tradicionais de massificação de mídia. Não significa que você não tem que fazer mídia. Tem que fazer, é importante. Mas é uma proporção diferente. Legal. E assim, hoje a gente tem uma necessidade de melhorar a nossa eficiência com relação aos nossos custos, de investir menos e trazer mais receita. Padrão. Né? É a fórmula que todo empresário quer, né? Investir menos. Vou colocar R$1.000 aqui nessa máquina, ela tem que me gerar um potencial de receita de R$200 mil. Seria muito bom se fosse assim, né? Se fosse assim tão fácil e história linda, seria. Legal. E como que você hoje orquestra todo o seu plano de marketing, de growth? Hoje você foca em receita. Principalmente. Você é medido, por exemplo, por receita, por incremento de receita, de mais recompra? O KPI principal, né, ele é receita. O meu objetivo principal, ele é receita, independente de ser na minha experiência atual ou nas últimas, o principal é receita. Mas de nada adianta gerar receita se você não tem KPIs de sustentabilidade por trás disso. O que eu quero dizer com isso? Eu posso subir... Então, assim, sou uma empresa de venda de serviços automotivos. Eu posso pegar minha base ativa e subir meu preço simplesmente e trazer mais receita para dentro de casa. Mas e minha base de clientes? Tá aumentando, tá caindo. Então, assim, eu tô conseguindo reter mais clientes, eu tô conseguindo diminuir meu churn. Então, de fato, o KPI principal é receita, porque aí como as empresas, inclusive grandes empresas de capital aberto, se posicionam no mercado. Tem KPIs secundários e tudo mais, mas é medido por receita e EBIT, ponto. Né? É isso que dá previsão de... Aí tem ações por trás, né? É outro mundo. Mas os KPIs secundários, eles são de extrema importância. Então, clientes ativos, quantos clientes novos eu estou trazendo, como está a minha taxa de retenção, estou diminuindo o meu churn, não estou, meu lifetime value, então quanto esse cliente está deixando de receita comigo ao longo do tempo, isso está crescendo. Então, isso também é extremamente importante para a sustentabilidade do negócio. Legal. E assim, como que você enxerga essa questão da apresentação do resultado? Porque trabalhar numa posição como a sua, você precisa demonstrar o resultado de tudo aquilo que você vem fazendo. Como que é essa dinâmica? É uma vez por mês? É semanal? Como que você conversa também com o seu time? Acho que tem... E é importante falar isso para trocar com os executivos e que assistem o Amplifica e que também participam aqui. Mas cada vez mais eu percebo que o líder, seja no mercado digital, onde quer que seja, o executivo da empresa, ele precisa ter uma ambidestria. O que eu quero dizer com isso? Curto prazo, que é a receita de hoje, a receita de agora, amanhã, né? a minha ação daqui um mês. Então, assim, né? E o pensamento de médio e longo prazo. Né? Quando você se prende muito no curto prazo, você pode não sofrer agora, mas você vai pagar no ano seguinte, 2 anos à frente. Fato, passei por isso já. E quando você olha só para o longo prazo, então assim, eu só olho lá na frente. Você deixa o curto prazo caindo, e aí... Então assim, as dinâmicas, elas são meio que uma combinação, uma ambidestria entre as duas coisas. Então, como eu comentei, né? Eu tenho uma filosofia de trabalhar em ágil nos times que eu lidero já há mais de 7 anos. Então, isso é o curto prazo. Então, ágil você tem planning, daily, retro.
Eu não participo mais de todas as deles, até porque o contexto por trás do ágil é justamente que o time tem autonomia para decidir, estrutura horizontal, né? Desverticalizar o que o mercado tradicional faz. Mas você tem planning, você tem daily, você tem retro, você tem review. Então, assim, é uma dinâmica que te faz olhar número todos os dias. E, ao mesmo tempo, você tem as estratégias de médio e longo prazo, que você planeja projetos de 3, 6, 9 meses, e que aí os status são mais quinzenais, mensais, olham mais para frente, tem discussões numéricas um pouco mais, às vezes até mais subjetivas do que aqui no curto prazo. Mas é importante essa ambidestria. Então, no fim do dia, a gente olha para número todos os dias, independente de qual seja a direção. Você trabalha numa empresa que tem um mercado endereçável muito grande. Ele é muito grande, assim, no sentido de várias pessoas, várias empresas e tudo mais. Quando você está criando uma estratégia de growth, quais são os principais indicadores que você analisa para medir o sucesso? Eu olho, por exemplo, o crescimento da base de leads, eu olho conversão em venda e receita. Aí você pode começar, você falou já de receita, que é importante olhar todo dia, né? Mas o que você olha? Cara, na aquisição, parece não importante, mas o topo do funil tem uma importância gigantesca. Então, assim, se você tiver com todos os seus indicadores saudáveis, mas tua curva de usuários únicos e de visitas estiver caindo, daqui a pouco você vai sofrer. Então, assim, né? Tua taxa de clientes novos vai começar, em algum momento, a pirâmide vai começar a inverter. Então, assim, na aquisição, é importante olhar, assim, para os custos, né? Olhar para quanto tá meu custo por 1.000 impressões se eu tiver com esse tipo de veiculação, olhar para o meu CPC se eu tiver no leilão do Google, olhar para os indicadores aí pós-clique, né? Visita, unique visitors e taxa de cadastro, né? Então, assim, quantos clientes estão se cadastrando de fato na minha plataforma? E quando você vai para o outro lado, que é o cliente que já está aqui dentro, então, assim, como é que eu converto esse cadastro numa primeira compra e como é que eu transformo essa primeira compra em mais compras ou compras de mais produtos. Então, o resumo, assim, se for dizer assim, é o sumário de indicadores que eu assim, costumo acompanhar nas empresas que eu tô, seja a Serasa ou as outras empresas que eu passei, eles ficam em torno disso. Legal. E assim, como que hoje a gente trabalha com growth, mercado ele é competitivo, novas tecnologias. Como que você se mantém atualizado? Assim, você faz cursos, segue... Quem que você segue para consumir conteúdo? Cara, vou dar uma resposta aqui talvez divergente do que outros líderes falariam. Eu prefiro seguir os grandes empreendedores do mercado. João Apolinário, Caíto Maia... Camila Farani, a turma aqui eu tô falando de turma de Shark Tank, que é uma turma que é um programa que eu sempre gostei muito de ver. Flávio Augusto, então assim, tem diversos. Inclusive eu tava vendo de manhã ouvindo um podcast do Flávio Augusto. Que é incrível. Da Trinca. Trinca. Com o Jojo. Flávio Augusto e Caio Carneiro. Isso. Né? Então assim, esses caras são minhas inspirações pensando em business, né? Agora, pensando em tecnologias, eu costumo estar sempre muito conectado com a indústria de tecnologia. Então, sempre conectado com Adobe, Google, Salesforce, eventos, e-commerce Brasil. Eu costumo almoçar com muita gente que está no mercado. Eu tenho amigos que são sócios de consultoria, eu almoço muito com eles, chamo para bate-papos. Porque, assim, esse mercado aqui, se você der uma cochiladinha de pouquíssimo tempo, a chance de ficar para trás e algum player que você nem tá vendo com crescimento escalado te ultrapassar é muito grande. Então, eu procuro estar sempre me atualizando com conexões, podcasts, estudando, leitura. E hoje, menos curso. Já foi muito, já fiz muito, eu acho que é importante para a carreira, mas hoje eu me conecto mais com a prática. Eu acho Legal. E assim, hoje, como que você enxerga a questão da aplicação da IA no marketing? Cara, assim... Vocês já usam? Sim. Eu acho que assim... Quais que você usa? A AI ela tem um poder muito grande hoje, mas eu tenho uma opinião adversa a quem é muito de tecnologia. Eu acho que ela vai ser... Um ótimo assistente. Um ótimo assistente para o ser humano. Porque, cara, existe uma coisa que a AI não tem, que é a experiência, a vivência. Quando você... A ideação, assim, a criatividade, né? É óbvio, não existe inspiração sem transpiração, mas, assim, o ser humano tem isso.
Tem algumas coisas muito funcionais ali, como apertar botões, disparar alguma coisa que eu acho que isso... Geração de conteúdo. Então, assim, conteúdo gerado em escala, que a GenAI pode ajudar. Acho que sim. Mas, tenho certeza. Mas a combinação com o fator humano era de extrema importância, né? Copilot, Google Gemini, próprio GPT. Então, são ferramentas que hoje fazem parte do dia a dia do Felipe e que, de fato, me complementam muito para ser um executivo melhor ou para definir estratégias de crescimento melhor e mais rápidas. E como que, assim, na sua experiência, a utilização de gatilhos para a gente fazer upsell, cross-sell, como que isso impacta a receita e o ciclo de vida dos clientes? Bom, de novo, tenho experiência comprovada na minha carreira e os estudos estão certos, estudos disponíveis no mercado estão certos, eu consegui comprová-los, de que um cliente que compra mais de uma vez ou compra mais de um produto tem 30%, 40% mais de retenção. Cara, o conceito por trás do CRM, da estratégia de jornada, uma vez eu trabalhei com um cara incrível, e ele me falou isso e lá atrás eu não entendi. 10 anos atrás ele falou, CRM é sobre separar os potinhos. Eu falei, CRM é sobre separar os potinhos? CRM pra mim é tecnologia. E beleza, a tecnologia ela é um caminho para você chegar na tua estratégia. Mas de fato, CRM é sobre separar os potinhos. A estratégia de upsell e de cross-sell, ela está cada vez mais conectada à jornada personalizada. Então, não adianta eu oferecer para o Eric um produto que eu ofereço para a Mariazinha ou para o Joãozinho só porque eu entendo como empresa que aquele produto que você tem que comprar. Antigamente era assim, né? As empresas tinham o poder de dizer para você, se você comprou isso, compre isso. Então, assim, eu decidi o que é o cross-sell. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o consumidor compra o que ele quer e o que ele precisa. Então, as estratégias de upsell e cross-sell, até que eu venho trabalhando já há alguns anos, elas são cada vez mais sobre olhar o que o cliente comprou, olhar para a jornada, olhar o que faz sentido eu oferecer para ele como um segundo produto, qual é a necessidade que ele tem naquele momento e como que eu faço esse cliente se reter comigo, criando uma experiência incrível para ele, para que ele recomende minha marca, né? É o flywheel de growth, né? Então, assim, o cliente começa, eu faço a aquisição, trago ele conhece meu produto, ele faz a primeira compra, ele compra uma segunda, ele fica retido, ele me recomenda e ele vira um propulsor da minha marca no mercado. Legal. E assim, dando uma dica para quem está nos escutando, quais são as habilidades que você considera essenciais para um profissional de growth? Para mim, independente do teu background, saber analisar e interpretar dados. Você não precisa ser um matemático, você não precisa ser um estatístico, mas para mim, o que está por trás de toda a disciplina de growth é a análise de dados. Bom, acho que assim, a turma pode dizer, pô, mas você veio do mercado de dados, isso é... Não, assim, eu digo isso pelos meus liderados, eu digo pelas pessoas que eu liderei ao longo da carreira, por pares. Eu trabalho com, assim, é uma multidisciplina muito grande. Então, gente que veio de marketing, publicitários. Sim. Eu tive até já um cara no meu time que era formado em gastronomia, né? E veio trabalhar com dados. O que está por trás de tudo isso é lógica, sobre analisar dados para dizer assim, cresceu 5%, cresceu 10%, o Excel faz, a AI faz, a tecnologia faz. Mas saber que deveria ter crescido 20%, cresceu 5%, e por que não cresceu os 20%, é que, na minha opinião, é o que torna a disciplina de growth legal. Marketing, para mim, ele é menos sobre... Assim, tem o contexto criativo, o contexto de ideação e tudo mais, mas ele é menos sobre eu tomar decisão com base em ideias e mais sobre engenharia de marketing, mais sobre número, mais sobre operações na bolsa. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem quer se especializar na disciplina de growth e quer, de fato, conseguir fazer aplicar crescimentos, análise e interpretação de dados é o viés de tudo. Isso vai te criar oportunidade, isso vai te mostrar dores e isso vai fazer parte da tua jornada de test and learn. Legal. E agora, com relação ao soft skill, assim, o que você acha que é essencial um profissional ter? Cara, se no mercado, como é o meu caso, né, eu estou no mercado de multinacionais já há um tempo, trabalhei em empresas grandes, trabalhei em startups também, mas se tem uma coisa que nunca não esteve presente em toda essa minha jornada de carreira, foi a boa conexão, a boa relação, se posicionar em reuniões, encontros e conversas, participar de discussões estratégicas
Eu acho que se você, como um profissional de growth, tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade de se posicionar, tem dificuldade... É uma pessoa mais introspectiva, a parte boa disso é que, assim, não importa a tua idade, você não vai deixar de ser introspectivo. Né? Acho que, assim, você vai continuar sendo. Mas hoje você tem cursos de técnicas de apresentação, você tem possibilidades de ver o teu par, como ele faz ali, falar, pô, os caras se posicionam bem, vou tentar fazer igual. Para mim, a comunicação é a principal soft skill para um profissional de growth. Legal. E ao longo da sua carreira, você já foi demitido? Fui. Como é que foi, assim? Foi um momento difícil? Como que foi? Como que você lidou com esse momento difícil? Cara, eu nunca havia sido demitido na minha vida. Eu já fui demitido, em 2017. Cheguei para trabalhar, me chamaram na salinha. Sem falar, você não faz mais parte. Eu fui. Eu tive... Foi aí que nasceu a Amplifica Digital. Excelente, foi um pontapé, foi um empurrão pra ti. Eu falei, tem uma frase que eu falo, que eu digo, essa frase é minha. Às vezes a coragem que te falta é o empurrão que alguém te dá. Sim. E eu acho que faz todo sentido. Porque isso te encoraja a fazer coisas que talvez se você estivesse na tua zona de conforto, você não faria. Não faria. Cara, a minha primeira demissão foi difícil. Porque eu vim de um crescimento de carreira onde eu sempre trabalhei e me cobrei muito para ser o cara top performance, para ser o cara que estava no topo do Nine Box, para ser o cara que estava no maior quartil. Eu sempre trabalhei para isso. E que bom, né? Assim, que bom, porque as empresas precisam de pessoas que queiram... comprometidas, se queiram dediquem. movidas a desafio, queiram crescer, se dediquem, faça mais do que a média, né? Eu sempre me cobrei muito para fazer isso. Em 2021, eu fiz uma transição saindo da Vivo para uma empresa do setor de energia menor, para ter uma possibilidade de ter mais autonomia e fazer o negócio se desenvolver. E aí eu bati de frente com um negócio que talvez não estivesse tão alinhado com o meu propósito de carreira e até mesmo com a minha entrega técnica. Então, assim, eu percebi, eu falei, cacete, pela primeira vez o meu background não é tão relevante para um tipo de business. Para esse business que eu tô trabalhando. Não necessariamente para o business de energia, mas para aquela forma como as coisas seriam feitas, o meu background talvez não fosse tão relevante. Então, as duas partes não eram alinhadas. E aí veio minha primeira demissão da carreira, em 2021. Eu já estava no mercado há quase 14 anos. E foi um baque, mas foi um empurrão, porque, de novo, a minha trajetória no mercado, ela veio de dados, Martech, liderar tecnologias. Meus times sempre foram enablers. Quando eu fui demitido, eu falei, agora eu vou ser canal de venda. Então, assim, eu vou cuidar do e-commerce, os canais enablers vão me atender, dotted line, mas eu vou ser o cara responsável pelo P&L e a receita. Então, assim, de novo, a coragem que me faltou foi o empurrão que apareceu, né? Então, eu acabei fazendo eu já vinha trabalhando para liderar canal de venda e fazer growth marketing, sendo owner de um canal, mas em 2021 esse empurrão veio da demissão. Legal. É aí que eu falei, essa é a hora. Legal. E como que você busca assim, inspiração para se manter positivo, para acordar todo dia, criar coisas novas? Porque à medida que a gente vai passando mais tempo dentro de uma empresa ou dentro de um negócio, a gente precisa também se renovar mentalmente para poder aplicar coisas novas. O que você faz para poder ter um mindset positivo, para poder crescer? Cara, duas coisas assim. O ser humano, ele é fadado a olhar primeiro para a dificuldade. Todos nós. Então, assim, a gente sempre vai bater o olho e vai falar, putz, principalmente quando você tá, independente do teu nível, num CLT. Sim, então, assim, sim. Mas o mercado tá em baixa. Então, assim, não tenho demanda. Mas eu tô com um problema de geração de lead e não é um negócio que já vem de anos. Então, assim, a gente sempre vai olhar primeiro pro copo. E uma coisa que me ajudou muito ao longo da minha carreira, por muito tempo, quando eu comentei aqui que eu queria ser um top performance, eu olhava pro lado. Então, eu falava, eu preciso ser melhor que meus pares, eu preciso ser o destaque entre eles, eu preciso ser o cara. E em determinado momento da carreira, eu percebi que, na verdade, eu precisava ser um Felipe, um profissional melhor do que o que eu era ontem, e amanhã ser o melhor do que o que eu sou hoje. Então, eu deixei de olhar para o lado e passei a olhar para trás e para frente. Isso fez com que eu olhasse para mim e falasse, o que eu posso ser melhor?
E aí me transformou num cara que procura sempre olhar pro copo meio cheio. Eu não vou dizer que eu não, em determinados momentos, eu olho e falo, putz, não dá, isso aqui tá... Mas eu me cobro muito, eu me forço muito a sempre buscar a oportunidade que o copo meio cheio que aquilo me dá. Fazer a limonada do limão. Até porque, assim, quando você se torna executivo de uma empresa, você está basicamente empreendendo com o dinheiro dos outros. E você é empreendedor, você sabe disso, né? Assim, se você olhar só para o copo meio vazio, o que vai acontecer com a tua empresa daqui a um tempo? Nossa. Então, assim, você tem uma dificuldade aqui, mas você tem uma oportunidade do outro lado. Então, de novo, para mim, transformar o limão na limonada foi quando eu parei de olhar para o lado e passei a olhar para frente e para trás. E aí, isso não é só o Felipe, tá? Mas eu cuido de um e-commerce, que eu tenho uma dificuldade no mercado, eu tenho uma dificuldade de... Então, assim, hoje eu trabalho com um serviço financeiro que está ligado a crédito. Pô, a gente tá vendo o que está acontecendo com a economia. A taxa Selic acabou de subir de novo. Então, assim, o mercado balança, cara. O Brasil tem uma volatilidade na economia. Eu vou usar isso como muleta ou eu vou olhar para a oportunidade? O que eu fiz ontem que eu posso fazer melhor hoje? Que outro tipo de produto ou de serviço eu posso vender para amanhã eu estar melhor posicionado do que hoje? Legal. E assim, o que você faz nas suas horas vagas para relaxar? Cara, eu gosto muito de... Vou falar da parte nerd e depois da parte, a parte diferente. Fazer código. Eu gosto muito de... Hoje eu comecei numa outra vertical que eu não estava, que era a vertical de dar aula. Então, tenho duas coisas que eu faço com assim, muito prazer. Essa vertical acadêmica que eu entrei agora e que está sendo super legal, produzir conteúdo e tudo mais. Eu tenho algo que já há alguns anos eu pratico, que eu dou mentoria. Então, assim, eu fui mentorado por muito tempo e hoje em dia eu mentoro profissionais e para mim é um negócio incrível poder gerar impacto na carreira e na vida das pessoas. Consumo, a gente falou de podcast aqui, então esse é um negócio que eu gosto muito de fazer. E o lado não nerd eu sou um motociclista. Então, eu já viajei vários estados do Brasil de moto, já andei em autódromo, já fui pro sul, já tomei chuva, já caí. Então, eu tenho um amor, uma paixão gigantesca pelo hobby de moto e sou apaixonado por carros também. Então, todo evento, salão do automóvel, salão das rodas, eventos até de grupos de networking que eu tenho ligados a esse mundo de moto, de carro e tal, eu tô sempre presente, porque é algo que eu gosto muito. Legal. Nós estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. A última pergunta. O que você enxerga assim, de tendências em Martech? Quando você olha para o futuro, assim, pelo menos nos próximos 2 anos, o que você enxerga o que vai acontecer no marketing? A gente até falou disso aqui, eu vou até chover um pouquinho numa olhada, mas na minha opinião, a personalização em escala é o gatilho do momento por pelo menos 2, 3 anos para as empresas. Que é complexo, né, também fazer isso. Cara, assim, como é que você... A personalização... Só uma perguntinha. Hoje vocês têm uma base de quantos milhões de usuários? Cara, hoje é que assim, no segmento de pequenas e médias empresas, a gente tem um universo menor do que o universo de B2C. Sim. Até se você comparar a quantidade de empresas com a quantidade de habitantes do Brasil, né? População sim, economicamente ativa, você vai ver que existe uma diferença. Mas a gente está na casa dos 350 mil clientes ativos quando a gente olha para o universo de PMS como um todo. É um número interessante, mas ainda tem um addressable market grande, né? Isso. Mas assim, para mim, você ter soluções de Martech, ter soluções de marketing integradas, já é o BAU. Então, assim, já é o básico que já está sendo bem feito há muito tempo, para você estar onde você está. O que vai diferenciar, na minha opinião, neste contexto de Martech e de growth para frente, porque, de novo, preço é algo que todo mundo pratica, praça também, então aumentar a penetração numa região, todo mundo faz. A diferença para mim está em como você pega essa tua base e se comunica de um jeito assertivo para que aquela pessoa se identifique com a tua comunicação. Então, para mim, assim, o marketing ele está cada vez mais ligado a pessoas, comunicação para uma pessoa e menos sobre a personalização em escala. Para mim é isso. Como é que eu massifico a comunicação personalizando o que eu estou dizendo para o indivíduo. Legal. Estamos chegando ao final do nosso Amplifica Cast. Te convido a se inscrever. Se você ainda não fez, se inscreve no nosso canal no YouTube, aperta o sininho. Lá no Spotify avalia com as 5 estrelas. O Felipe vai deixar aqui o contato das redes sociais. Se você quiser mandar uma mensagem, tirar dúvida, ter também uma mentoria, você pode falar com ele.
Bom, vamos lá. Para quem quiser me acompanhar, sou bem ativo, LinkedIn, Instagram, tudo mais. Então, o Instagram é @FCSCavaleiro e o LinkedIn, Felipe Cavaleiro. É linkedin.com/Felipe Cavaleiro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se você chegou até aqui no nosso episódio, muito obrigado pela sua participação e até o próximo Amplifica Cast.